Eu tô gravando esse vídeo bem... Eu tô gravando esse vídeo a 1h14. E você lembra daquele vídeo da Terceira Guerra Mundial que eu fiz? Eu vou fazer um remake. Então, vamos começar. Tudo começa nos Estados Unidos. Tudo começa nos Estados Unidos. Estados Unidos. Então, os Estados Unidos decide começar. Decide começar a invadir o México. Ao sul do México, Estados Unidos começa a invadir rapidamente o México. Então, começou uma guerra não sobre um território, não sobre minérios, não, que no caso da guerra da Ucrânia, não, é sobre território. Então, os Estados Unidos começa a dominar o norte do México, ou conquistando facilmente uma parte do norte do México, dando rápido, bem mais rápido. Uma pequena parte do México. Às 11h22, o enorme foguete branco começou a decolar da plataforma e a subir no céu. Estados Unidos começa. Mas então, com apenas 36 segundos de voo, algo deu errado. Houve um clarão e toda a energia de sua espaçonave se foi. Foi realmente assustador e todos os alarmes começaram a disparar. Sul do México na hora, rapidamente. Depois, Estados Unidos invade a Alta Califórnia, Baixa Califórnia. Vendo a Baixa Califórnia e a Alta e a Alta Califórnia. Eu não sei porque ele é tão bugado. Dominando essa parte. Eles invadem o sul do México rapidamente. O México pede ajuda para Guatemala, Honduras e Belize. Belize solta alguns bombardeios sem ser bombas atômicas. Lançando alguns mísseis, assim avançando uma parte do México. Então, Rússia, Cazaquistão, Mongólia, China, na Coreia do Norte, etc. De outros países. E essa ilha russa, nosso nome, essa fronteira marítima com o Japão, entra no lado do México. Então, os Estados Unidos decidem chamar o Canadá. Dá o mundo do Plants vs Zombies para vencer a guerra. Vamos ver, né? Entrando com Groenlândia, que é uma parte da Dinamarca, que tá fazendo parte da Alemanha. Separa esses dois idiotas aqui. Da Dinamarca. Essa Terceira Guerra Mundial é a Ucrânia ainda. Os russos avançam. Sim. Anda a Ucrânia, nas partes da Ucrânia rapidamente. Dominando
quase que é o maior país do mundo. Ela é chegando muito maior perto de que os Kiev. países colocados logo atrás dela. Por exemplo, os primeiros 3 países têm tudo mais ou menos um tamanho parecido. O Brasil lá em quinto, um pouquinho mais para baixo. Mas a diferença do primeiro país, que é a Rússia, para o segundo, o Canadá, é muito grande. Para o Canadá ficar em primeiro, você tem que pegar a Rússia, tirar uns pedaços equivalentes ao tamanho da Argentina e do México. Sim, ela é bem grande, super fácil de encontrar dentro do espaço. Aliás, se você pegar todas as terras secas do planeta, juntar e dividir em 8 pedaços, um desses pedaços vai ser o próprio planeta. Bem, planeta não. Se você pegar e cortar o país, Depois, colocar lá no Plutão, depois você consegue cobrir o planeta os russos inteiro. Porque a Rússia tem uma área de superfície um pouco maior que o Plutão. E então, por causa desse chegou a tamanho, tempo em imagina Kiev a estrutura depois de 3 dias. que conecta tudo isso. Também é enorme. Depois de 3 dias, e eles anexam a Ucrânia daria facilmente para conectar os para dois polos terminar do com o Brasil. conflito Os oleodutos na da Europa. Rússia e Enquanto comunicar isso, na América do petróleo e todo o Norte, cercado as tensões seriam aumentaram. muito compridos. Estados Unidos, 259 tendo bombas atômicas, claro, daria até lança uma em volta México. 6 vezes. Número 2, floresta. Sabemos bem que a floresta amazônica é a maior do mundo. Se olharmos para as outras florestas do Brasil e juntarmos tudo, de acordo com a detecção de Bombas florestas atômicas, que a gente tem, vemos que o Brasil tem mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados bombas atômicas de floresta. Mas a gente e tem que nos ser países aliados com do ele México. é claro, a Rússia. Lá eles não têm uma floresta contínua maior do que a Amazônia, mas juntando todo o território coberto de floresta que tem lá, dá em torno de 2 milhões de quilômetros quadrados. Pessoas morando aqui, porque ali 18 milhões Depois de o Brasil pessoas entra no lado, isso junto com acontece não só Colômbia, porque pessoas estão tendo menos do filhos, Panamá mas a Rússia perdeu muita gente. e etc. Durante o início da União E também Soviética, Nicarágua. milhares de pessoas morreram de Já fome, que perseguição, Estados Unidos guerra. percebe que eles se lascaram. Que o mundo não está de... Ai, que do Sudão do Sul. Ai, gente, sexo arrumado. Tá bom, Sudão do Sul agora tá aqui. Um menino nascido em 1923, lá na Rússia, tinha só 20% de chance de estar vivo até completar 23 anos. Toda essa perda reflete até hoje. Depois, Estados Unidos consegue avançar mais rápido no México. Você comenta nos comentários quem você torce para vencer a guerra. O lado azul e o lado vermelho. 22% de todo o território russo. Se essa parte europeia virasse seu próprio país, seria o 7º maior país do mundo, atrás da Austrália, na frente da Índia, e iria ser o 13º país mais populoso do mundo. Interessantemente, o inverso acontece na parte asiática do país. Essa parte, que é 77% do território russo, abriga somente 22% da população. Mas México. Se a Sibéria virasse seu próprio país, iria continuar sendo o maior país do mundo, mas iria ter a população menor do que o estado de São Paulo. Número 4, fronteiras. Sendo o maior país do mundo, também, logicamente, deve ser o país que tem mais vizinhos. Atualmente, 14. E também depende de quem você perguntar, porque tem algumas regiões que fazem fronteira com a Rússia que estão tentando ganhar sua independência. Mas os reconhecidos pela ONU incluem China, Cazaquistão, Mongólia, Ucrânia, Noruega, Finlândia, Polônia, Bielorrússia, Coreia do Norte, Azerbaijão, Geórgia, Ucrânia, O domínio Estônia. americano chega no México inteiro e domina o México. Acabando com o México de uma vez só. Da Europa e da Ásia, como já faz, mas também das Américas, fazendo fronteira lá no Canadá. Sim, o Alasca foi colonizado pela Rússia lá no século XVIII. Fazia parte da Europa e da Ásia. Depois começaram. Eles conseguiram avançar rápido, porque Cuba entrou no lado americano. Então, Estados Unidos pede apoio para outros países. Diz que entram no lado. Iria continuar sendo o maior país do mundo, mas iria ter a população menor do que o estado de São Paulo. Número 4, fronteiras. Sendo o maior país do mundo, também, logicamente, deve ser o país que tem mais vizinhos. Atualmente, 14. E também depende de quem você perguntar, porque tem algumas regiões que fazem fronteira com a Rússia que estão tentando ganhar sua independência. Mas os reconhecidos pela ONU incluem China, Cazaquistão, Mongólia, Ucrânia, Noruega, Finlândia, Polônia, Bielorrússia, Coreia do Norte, Azerbaijão, Geórgia, Lituânia, Letônia e Estônia. Se o Império Russo voltasse em todo o território que já teve, a Rússia não só iria fazer parte da Europa e da Ásia, como já faz, mas também das Américas,
fazendo fronteira lá no Canadá. Depois, Sim, o Alasca, essa parte da África se une inteira, eles fizeram até formar um só país. indo para baixo, com algumas chegando até o que hoje é a Califórnia e o Havaí. Depois continua. A Afeganistão Estados Unidos. decide criar uma própria equipe, uma própria parte de equipe, com ele, Irã, Paquistão, estão em Nepal. E depois eles, criam uma cortina Número 6, estrada de ossos. Ainda nessa estrada, essa estrada também Depois eles criam uma grande barra e ela foi construída durante para impedir, e os construtores não eram aqueles para impedir invasões de inimigos, porque não dá ter nenhum inimigo ou seja, lá. criminosos e qualquer preso político que a União Soviética prendia e faziam ele trabalhar como escravos. Estava desse jeito. Começou lá em 1932. E o mundo estava caindo. Precários, era tão frio que entre 250 milhões até 1 milhão de detentos morreram. A América do Sul Muitas vezes era difícil, se não impossível, de enterrar, de fazer covas naquele solo de congelado. entrar no Então, lado, os detentos menos foram Guiana jogados Francesa, lá, enterrados mas embaixo parte da França. ou até Vocês não sabem que Guiana Francesa é uma região da França. Então vocês são burros. Você está literalmente andando em uma estrada de ossos humanos. Número 7, frio. Pois é, toda essa região é muito fria, muito mesmo. Perto daí tem uma cidadezinha chamada Omiakon, considerada no inverno como a cidade habitada permanentemente mais fria do planeta, com uma temperatura média de menos 50 graus Celsius. Acho que o brasileiro nem consegue imaginar algo assim. A pele exposta pode até congelar em 30 minutos. Em 2020, um adolescente que estava usando o Google Maps entrou em uma seção abandonada da área e acabou morrendo congelado. Por isso tem pouquíssimas pessoas morando lá. Aliás, é uma característica bem grande da Rússia. Pois a Rússia, Por ela não ter sido conquistada antes, você fala que ir anexar a Bielorrússia por segurança para deixar o país. se enfiavam dentro de seus cavalos para se esquentar. Tem lugares na Sibéria que recebem apenas 2 horas de luz do sol durante o inverno. Indo mais ao norte, lá perto do Ártico, tem regiões que o sol não aparece por meses. Número 8. Retorno do Império Russo. Como eu falei, o Império Russo foi um dos maiores da história. E como no Brasil, monarquias, tem algumas pessoas lá, líderes, que pregam o retorno do Império. Depois Rússia se expande de Coreia do Sul. É esse cara aqui, Anton Bakov. Sul do Japão tá dividido o Japão. Entendeu? Porque o Japão nem tem área independente. O que quer reclamação pra ficar independente? Entra no lado americano. Vou chamar essa área aqui. De Primeiro, ele tentou comprar uma cidade na Rússia Jipim. para poder tornar aquela cidade um microestado, tipo Jipian. mas, claro que não deu muito certo. Uma mensagem descoberta pelos russos e algumas outras ilhas do Pacífico era o território desse novo império. Também não deu muito certo, porque O Jipian. já tentou. Depois, Jipian. lá no Pacífico, e também não deu muito certo. E agora ele tem novos planos com supostamente o apoio do governo da Gâmbia. Eles vão criar umas ilhas artificiais na costa daquele país e fazer lá o Império Russo. Em 2011, ele declarou a volta do Império Russo, fazendo esse cara aqui como um imperador. Jipim entra no lado do... Porque Coreia do Sul, com o apoio do Japão, consegue reanexar essa área independente que não queriam aqui. Lá. A intenções aumentaram muito. França tendo um exército bem grande comparado aos outros países da América do Sul, consegue invadir o Amapá, anexar o Amapá inteiro e anexar metade no o norte do Nordeste. Norte do Norte. Mas ele é dono de mais de 6.000 armas nucleares, podendo destruir o mundo muitas vezes. Comédia para alguns, delito por outros. Putin não pode ser ignorado. Ele caçava ratos quando crianças, estudou direito, foi espião da União Soviética, primeiro-ministro e presidente da Rússia mais de uma vez. Além disso, ele já dirigiu um carro de Fórmula 1, é faixa preta em judô, já teve um tigre de estimação, tem seu próprio GP, onde ele é o super-herói principal, e tem ou teve um castelo que ele construiu na costa do Mar Negro, apesar dele e o governo negarem a conexão. Depois França consegue se expandir mais. E Reino Unido oficialmente entra no Curlândia. Daqui
Né? Usando as Malvinas de base, que as Malvinas... Só finge que as Malvinas estão aqui. Apesar de oficialmente o governo dizer que ele não é um terrorista, alguns ex-políticos russos dizem que o valor dele chega em bilhões, talvez sendo até o homem mais. E número 10, múmia. Falando em filhos russos, os soviéticos adoraram tanto Lenin que quando ele morreu, o seu corpo foi mumificado Depois, e está exposto até hoje. ó, Quase nenhum sinal de decomposição. uma parte do sul argentino é dominado. Mas, Deus! Que tanque! você vai Esse ganhar bug, né? de Lenin apenas no seu cérebro. Pois é, os soviéticos criaram um instituto Depois invade o... somente com o propósito de estudar o cérebro do Lenin, que foi cortado em 31 mil pedaços fininhos. A ideia era tentar descobrir a sua inteligência, mas acabaram vendo que era um cérebro comum. Esse instituto existe até hoje e já estudaram o cérebro de outras grandes figuras, como Stalin, Vladimir Mayakovsky e o produtor de filmes Sergei Eisenstein. Pois a missão dos britânicos e irlandeses era avançar até Buenos Aires e Santiago. Eu tenho um primo de 21 anos que tem o nome de Thiago. Porque o vídeo fica por aí. E eu lanço a parte 2 um dia depois. Tchau!